Olá, gente! Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre Pentecostes, tá? Vamos só perceber o caminho que nós estamos fazendo. Nós começamos percebendo onde Pentecostes se encaixa na grande narrativa que compõe o conjunto das solenidades do judaísmo, tá? Onde ela foi, vamos dizer, criada, né? Quando essa festa foi instituída, essa solenidade foi instituída na Bíblia, no conjunto das outras solenidades e o que ela tem a dizer para o povo. Na semana passada, nós vimos a sua relação com a Páscoa, tá? Porque, como nós vimos, Pentecostes é o 50º dia, né? Começa no 50º dia após a solenidade da Páscoa. E aí a gente entendeu que o que é que se celebra no Pentecostes? Se celebra a colheita, tá, dos grãos, se oferece lá os primeiros frutos, tá, do trigo e de outros grãos. E também, com o decorrer dos séculos, se passou a celebrar também em Pentecostes a instituição, né, da Torá, o dom da Torá, a lei de Deus, os 10 mandamentos, né, os mandamentos de Deus, aquilo que é para Israel o conjunto de orientações que Deus lhe dá para que eles possam viver com inteireza a sua liberdade, a sua aliança. Então, celebrar Pentecostes é, de certa forma, celebrar a aliança instituída por meio da Torá, aliás, afixada por meio da Torá. Afinal de contas, essa aliança, ela teve uma etapa com a libertação do Egito e a outra etapa com a promulgação da Torá, ou seja, então, nisso elas se complementam, porque a Páscoa celebra aquele momento da libertação e Pentecostes, o momento em que a Torá é instituída. Então, são duas etapas da mesma aliança. No cristianismo, nós sabemos que Pentecostes diz para nós sobre a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E aí, a tonalidade da festa é outra, o sentido da festa é outro, tá bom? Quando isso ganha essa nova perspectiva, a gente vai ver semana que vem, tá? Entretanto, é preciso entender que, embora seja uma perspectiva diferente, a festa ela pode sim ter uma conexão com as suas raízes mais antigas, mas isso fica para o próximo conteúdo, tá? Para a próxima semana. Hoje nós vamos entender um pouco sobre o Espírito Santo. É um tema altamente vasto, né? Na faculdade tem uma disciplina só para isso, dada a imensidão do que é o Espírito, né? Uma pessoa da Trindade. Então, a gente não tem a menor pretensão aqui de esgotar todo o conteúdo, porque a gente não vai conseguir. Nós vamos simplesmente olhar como hoje, olhar como o Espírito ele é percebido e entendido no Antigo Testamento. E entender quando é que ele vira uma promessa, porque esse Espírito, ele é prometido, aliás, a promessa com relação ao Espírito, ela é reafirmada por Jesus Cristo, né? Quando ele promete os textos, né, da liturgia, esses dias fala muito sobre isso, sobre o Paráclito que está por vir, o Paráclito que está por vir, tá bom? Né? Nosso advogado, consolador, enfim. Então nós vamos hoje percebê-lo no Antigo Testamento e entender o que significa esse Espírito. Lembrando, como eu já falei, sem a menor pretensão de esgotar, porque é um assunto que é um tanto quanto inesgotável, né? E algo que é essencial ser dito é que o Espírito, ele é algo que entra no dado do mistério. E quando a gente fala de mistério na teologia, não é necessariamente
e aliás, não é de verdade algo que esteja escondido. Nossa, vamos solucionar esse mistério como acontecem nos filmes, né? Nas séries de suspense, de investigação. Não é isso. Mistério é algo inesgotável, é algo que a experiência ela consegue captar, mas não consegue definir por completo. Ela não consegue captar todos os seus elementos, toda a sua formação, enfim. É muito fácil, é só pensar. Do Espírito de Deus, nós sabemos da sua existência, nós experimentamos, mas dizer concretamente tudo o que ele é, defini-lo, como a gente consegue definir qualquer outro elemento, objeto de estudo, né, nós não conseguimos. Então, é nesse aspecto que o Espírito, assim como toda a Trindade, né, ele que é uma pessoa da Trindade, está contido, tá? Bom, então quando a gente fala de Espírito, a gente tem que recorrer à palavra ruá, tá? Ou ruá, dependendo da pronúncia, tá? Essa palavra é uma palavra feminina, hebraico feminina, ela aparece 378 vezes só no Antigo Testamento, tá? No grego ela é traduzida por pneuma, muitas vezes, na grande maioria das vezes, e no latim por espíritos. E é interessante que ela vai passando por um processo de identificação de gênero com o tempo, aliás, de mudança, né? Aruá, a palavra não é oruá, é aruá, no Antigo Testamento é de gênero feminino, né? No hebraico. No grego é uma palavra neutra, que não é de nenhum dos dois gêneros, e espírito é uma palavra que é masculina. No latim, e aí a gente, no nosso português também, e como em outras línguas, é uma palavra de gênero masculino. Por que é importante frisar que ruá é uma palavra feminina, tá? Porque ruá, com as suas, vamos dizer, funções, ela traz dentro de si elementos que são próprios do feminino, tá? Uma das primeiras imagens que nós podemos captar do espírito dessa ruá é que ele está intimamente, intrinsecamente ligado com a questão da geração, do surgimento, da manutenção e da proteção da vida. Daqui a pouco nós vamos ver alguns momentos de ação do Espírito Santo e a gente vai perceber isso aí. Então, aquilo que é muito próprio da maternidade. A mãe gera vida, ela cuida, ela protege, ela mantém aquela vida. É da mãe que vem o primeiro alimento, tá? Mesmo ainda quando a criança ela é um embrião. Ele se alimenta através da mãe. E nos primeiros meses, a gente sabe, com o leite materno, é dali que ele tira a força. Essa expressão ruá é bem possível, segundo alguns estudos, que ela seja uma dita palavra onomatopeica. O que é isso? Né? Vem de onomatopeia. É uma palavra que é um termo, né, que se usa para falar do som de alguma coisa. Tá? Tipo, quando nas histórias em quadrinhos vai se colocar que os personagens estão aplaudindo, aí coloca lá, né, clap, 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 clap. Ou então a pessoa está bocejando, ou a pessoa está rindo, tá? Então, são esses barulhos das pegadas, esses pequenos barulhinhos que representam o som de algum movimento. Então, há quem diga que ruá é uma palavra para representar exatamente o barulho produzido pelo vento. Vento, revá, em hebraico significa amplidão, espaço aberto à vida das criaturas. Então, é como se aquele vento, e aí a gente já pode perceber que é uma primeira imagem, né, do Espírito, é o vento que movimenta. E aí com esse barulho faz um ruá. Tá? Por isso, o termo. Um segundo elemento que é referido a ruá é a questão do ar, da respiração. Deus na criação sopra o hálito da vida, sopra o ar, sem o qual, sem esse hálito,
da vida nele sopra das narinas, né? Das narinas do Senhor, né? Das narinas de Adonai, vem o sopro da vida do homem, e o ar, a sua respiração. É um elemento vital que não é de poder do ser humano. A palavra diz que Deus dá quando Ele quer e retira quando Ele quer, que aí a pessoa morre. Mas, e uma coisa importante falar também, que nós nunca vamos conseguir dizer o que é o Espírito, nós vamos sempre recorrer a imagens, a situações, ao que a gente consegue perceber da ação do Espírito Santo, tá bom? Então, enquanto vento e respiração, a gente percebe que o Espírito, ele é dinamicidade, tá? Ele é um movimento de oposição, a tudo aquilo que é rígido. Então, o Espírito é movimento que movimenta. Porque enquanto o vento, nós sabemos que um vento muito forte, ele movimenta os cabelos das pessoas, né? Pelo menos aqueles que têm um cabelinho maior, tá? Movimenta a roupa. Ele também ajuda na transformação e até adequação de algumas formas. Tá? As roupas, elas podem secar ao sol, mas elas também podem secar simplesmente com a força do vento. O vento move as folhas, transforma, né? Nas épocas do ano em que o vento são mais fortes, principalmente, né, no outono, e aí, né, no outono é sempre igual as folhas caem no quintal, porque o vento balança, né, as árvores e aí as folhas caem, e aí fica aquele ambiente muito bonito que é o ambiente de outono, tá? Com as folhas secas, e aquelas mesmas folhas são sopradas para longe. Então, a ruá é uma energia em movimento que também movimenta o ser humano. Sem o ar, nós não podemos viver. Sem o ar, nós somos praticamente, aliás, nós somos seres inanimados. Eu assisti a um filme recentemente que as pessoas precisavam de respiração artificial. Nós estamos numa situação, né, onde as pessoas estão precisando da respiração artificial, infelizmente. Então, e aí me veio, né, mais uma analogia. Poxa, realmente, sem o ar, sem aquilo que é vital, nós não temos ânimo. Né? E os personagens, tem uma cena que eles começam a correr, né, indevidamente, claro, porque são pessoas que precisam de um ar artificial, não podia estar abusando. Mas, enfim, faz parte do contexto lá da história. E aí, como esse ar, ele é um ar que se esgota, ele é um tanto rarefeito, porque ele é para aquele tipo de movimento, para um dado tipo de movimento, eles começam a se cansar. Tá? Diferente desse ar é o ar do Espírito Santo, que movimenta tudo e que nunca se esgota. Então, ele é o vento, ele é o ar, ele é inesgotável. Há quem diga que ruá se opõe a sarx, que seria a carne, a parte material do ser humano, tá? Não é que eles brigam, mas eles se opõem na questão da finitude, porque sarx se acaba, se extingue. A carne foi feita para acabar, ela tem prazo de validade, ninguém sabe o quanto, né? Mas tem, tá? O espírito não, a ruá, ela é infinita. É a parte que conecta, tá, a própria sarx, ou a soma, né? A soma no grego, o corpo, tá? No português. Então, é aquilo que liga, que não isola, que não deixa à margem, mas que conecta todo o ser para Deus. Então, é também elemento de intimidade. Por quê? Porque é a própria presença de Deus no ser humano, tá? Então, como princípio de vida, é quase sempre considerada como elemento estranho ao homem, dado por Deus e atirada por ele, e nunca é concebido como um ser pessoal, ou seja, é o elemento da vida, é aquilo que dá vida e que não pode ser extraído do ser humano, ainda que não seja criação do ser humano, porque nós não criamos o Espírito. O Espírito é que cria em nós. Então,
Esses são alguns dos dados que a gente pode entender de algumas imagens que o Espírito, né, tem na Sagrada Escritura, mas não só essas. Nós vamos agora adentrar no segundo momento, que é a percepção do Espírito enquanto ação na história do mundo, tá bom? Mas só para completar, só para a gente sintetizar, tá? O Espírito, ele é o vento impetuoso, a ruá, tá? Ele é o sopro de Deus que comunica a vida e aí, consequentemente, dá a respiração do ser humano, o princípio, o sinal de vida, tá? Ele é animação, o que anima o ser humano, o que nos dá potencial para estar andando, para eu estar aqui em pé falando com vocês, falando sem estar sufocado, é esse Espírito que é respiração, tá bom? E a gente pode agrupar ele em 3 grupos de significado. Ele é, no primeiro grupo, vento e sopro do ar. No segundo grupo, ele é força viva no homem, princípio da vida, sede do conhecimento e também dos sentimentos. E no terceiro grupo, ele é força de vida de Deus, pela qual ele age e faz agir tanto no plano físico quanto no plano espiritual, tá bom? Embora esteja totalmente presente, intrínseco no ser humano, porque Deus assim o quis, o Espírito não é um elemento perceptível, porque ele não, no sentido de que ele seja um dado concreto. Eu não toco no Espírito. Das pessoas da Trindade, né, a gente sabe que só o Filho se revela. Aí aqui eu faço um adendo, tá bom? Quando nós estamos tocando aqui, né, quando eu falo de Trindade, tal, no Antigo Testamento não existia essa concepção, o judeu não tem essa concepção de Trindade, porque para ele Deus é um. E embora Deus tenha várias características, várias formas de se manifestar, ele é sempre uma única pessoa. Eles não entendem essa coisa de 3 pessoas em uma só. Tá bom? O Antigo Testamento, né, no original, no seu sentido mais bruto, ele não fala sobre isso. Nós, como cristãos, porque aceitamos Jesus, e a gente fala também de progresso da fé, nós conseguimos reler algumas palavras, alguns textos da Escritura a partir dessa ótica. Tá? Não é nossa intenção aqui violentar o texto e dizer, olha, ele aqui está falando exatamente da Trindade. Tá? Eu estou citando uma vez ou outra porque é do nosso comum entender a Trindade dessa forma. Tá bom? Bom, mas uma das formas elementares do Espírito se manifestar é através da história do povo de Deus. Nós vamos elencar aqui alguns momentos, embora também não dá para esgotar, que são importantes onde a gente vai perceber a ação do Espírito Santo, ele como verdade atuante, tá bom? Lembrando que ele também pode ter o seguinte nome, que eu não posso esquecer, e dizer, a Ruá pode ser chamada de Ruá HaKodesh, que quer dizer respiração, vento, brisa, HaKodesh, do santo ou de Deus. Tá? Bom, o primeiro momento que a palavra nos fala, né, do Espírito agindo e aí eu convido você a pegar a sua Bíblia, tá bom? E abrir lá em Gênesis 1, tá bom? Versículo 2, já fala o seguinte, a terra era sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, ainda, tá? Quando a terra não tinha toda a sua forma, ou seja, o Espírito já é uma presença no início de tudo, no que a gente pode chamar do início, até desde antes do início. Tá? Então, é a primeira vez que o Espírito, consequentemente que a palavra ruá, né, ela é apresentada no Antigo Testamento. Tá?
E aí a gente precisa voltar a falar sobre essa questão da distinção, né? Os autores, eles não consideram Deus e Espírito como duas pessoas, mas fica muito claro em alguns textos a distinção entre os dois, tá? Aí a gente vai pular lá para o Salmo 139, tá bom? Só para a gente tentar entender essa questão, tá bom? Pai e Espírito são duas pessoas ali, o tempo todo presentes. São duas verdades do mesmo Deus ali presentes o tempo todo. Tá bom? Vamos lá, o irmão marcou e depois desmarcou. 139, versículo 7. Tá? Para onde irei longe do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Tá? É como se o autor estivesse colocando dois momentos do mesmo Deus. Eu vou para longe da tua face e vou para longe do teu espírito. São duas verdades, ou seja, a face de Deus é aquilo que é revelado, o espírito de Deus é aquilo que movimenta. Tá? São duas questões distintas, mas só para a gente citar essa questão. Um segundo momento que a gente pode perceber dentro da história do povo de Deus é a sua ação quando o povo está caminhando para o deserto. E aqui a gente vai perceber um elemento que é muito recorrente nos textos que falam da manifestação de Deus, das teofanias, que é a fumaça, tá? Ou a nuvem, na verdade. E aí, sempre quando se fala de nuvem, está se falando da presença de Deus, da Shekinah. Tá? Shekinah é essa presença de Deus. Então, no Êxodo, no caminho, tá? Quando o povo está indo para a Terra Prometida, rumo à Terra Prometida, Deus se manifesta através da coluna de fumaça. E um episódio que a gente pode perceber dessa manifestação do Espírito, embora a gente possa fazer outras tantas leituras, é exatamente o momento da promulgação da lei, quando o Senhor vai preparar tem todo aquele ritual, né, para entregar a lei para Moisés. Eu não vou ler aqui por conta do nosso tempo, né? Você pode conferir isso, essa manifestação de Deus lá no livro do Êxodo, especificamente nos capítulos 19 e 20. Aí vem aquela fumaça e tal. E também quando o templo é inaugurado, e aí vem isso aí mais para frente, né? Quando a Shekinah de Deus toma conta de todo o templo, já na época de Salomão. E é exatamente esse um segundo momento onde a gente percebe a ação de Deus na época da monarquia. Todo rei, ele era instituído, escolhido por Deus, para que ele exercesse bem a sua função, que era de representante de Deus. Ele tinha que ser ungido. Ungido é a palavra para Messias, tá? Traduz a palavra Messias. Messias, ou Meshiach, é aquele que é totalmente untado, totalmente tomado pela unção. Seria basicamente o que a gente faz quando vai untar uma forma, né? A gente passa o óleo, ou manteiga, margarina, e aí ela fica toda melada, né? Fica toda, como diria o Padre Jacques, toda calabreada do óleo, da manteiga, enfim, da matéria que for. E aí ele fica todo tomado. É o que acontece, né? Quando a gente recebe lá o óleo no batismo, na crisma, os padres, quando são ungidos também, quando tem as suas mãos ungidas com óleo, né? Fica untada, fica ungida. Então, para que a sua missão fosse confirmada, ele precisava ser ungido, untado. Então, eles precisavam do Espírito Santo de Deus. E você pode conferir depois a unção de Davi, a unção de Saul e dos outros tantos reis, tá bom? Você vai conferir esse período da monarquia a partir de 1 Samuel 7, tá? Em diante tem várias das unções. Paralelo ao surgimento da monarquia, surge o profetismo. O profeta era alguém que falava em nome de Deus sob a ação do Espírito Santo. Uma referência
maravilhosa para a gente entender essa unção e até a passagem da unção é o ciclo de Elias a partir de 1 Reis, capítulo 18, tá? E Elias é ungido de Deus. E quando ele termina a sua missão, um pouquinho antes, claro, de terminar a sua missão, ele passa essa unção para Eliseu, que também é ungido, que, Elias dá o Espírito, né, o Espírito de Elias estava agora sobre Eliseu. Não é o Espírito do Elias, né, a alma, né, enfim. Mas é o Espírito de Deus que estava sob ele, que o conduzia e que agora vai conduzir Eliseu. Então, o profeta é o homem de Deus, é também um ungido de Deus, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, para lembrar aos reis que eles precisam exercer aquilo que é próprio do Espírito, que é a vida de justiça. Uma das características do Espírito, tá, é exatamente a justiça. O homem de Deus, ungido pelo Espírito, ele é o justo, aquele que é ajustado à vontade de Deus. Tá bom? E aí o momento que a gente pode entender que é uma virada é o exílio. O exílio representa uma grande virada na vida do povo de Israel. Tá? É o tempo onde eles estão longe, é meio que a gente está vivendo hoje, longe do seu templo, longe do seu lugar de identificação. Vamos para Ezequiel, capítulo 37, tá bom? Gente, eu fico com a ordem da TEB na minha cabeça, que é outra ordem aqui de Bíblia, aí quando eu vou procurar nessa daqui, eu acabo confundindo um pouquinho. Mas vamos lá. Ezequiel 37. É a famosa passagem dos ossos ressequidos. E aqui a gente entende que há um resgate daquela primeira imagem do Espírito. Ezequiel é levado para o Vale dos Ossos Secos, tá? É um lugar de morte. E aí o Senhor sopra e o Espírito vai ressuscitando, dando carne, dando vida nova, animando aqueles ossos, tá? Quando os israelitas estão lá no exílio, eles esperavam pelo retorno. Então, começa a surgir a partir daí a imagem de que haverá um tempo em que eles viverão segundo o Espírito. Haverá um tempo em que o Senhor vai soprar de forma triunfal o seu Espírito e todo o povo, ele viverá segundo o Espírito. O povo que está, e você pode conferir depois nessa passagem, o povo que está sem vida, o povo que está desanimado, o povo que está sem condições de viver a sua fé, ele vai viver. E quem entrará isso? Quem representará, quem será o sinal de que esse tempo chegou? O Messias. Porque o Messias, o ungido de Deus, que eles começam a esperar, que vai restaurar Israel, vai colocá-lo onde ele realmente deve estar, diante de todas as nações, em tamanho, em graça, em poder, ele será aquele que vai transmitir esse momento de graça, ele que vai dizer, nós estamos agora vivendo, porque ele será também portador, não aquele que gera o Espírito, porque o Espírito não é gerado, no sentido de que ele é criado por Deus, não. Porque ele já é vida, ele já é um elemento que cria. Tá? O Messias ele não é o dono do Espírito, mas é por quem o Senhor dará, o Pai dará, né? Deus dará o Espírito que vai conduzir todo o povo. Tá? E aí será um tempo de muita graça. E aí, para a gente fechar esse ciclo, a gente vai lá para Joel 3, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: acontecerá depois disso, tá? Depois de um tempo de dificuldade, aí vem um tempo de plantar de novo, o tempo da colheita, né? Joel é uma profecia que fala de diversos tempos, né? Do tempo de dificuldade até chegar o tempo da graça.
Acontecerá depois disso: derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Também sobre servos e servas naqueles dias derramarei meu espírito. Farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém haverá salvação, conforme o Senhor disse. E entre os que sobreviverem, aqueles que o Senhor tiver chamado. Tá? Ou seja, com o tempo, né, a chamada era messiânica, virá também o tempo do Espírito. O Messias será aquele que vai trazer esse elemento da vida, da restauração de vida. E todos esses elementos, tá, que apresentam uma teofania, né, uma manifestação de Deus vinda logo após um tempo de sofrimento, um tempo de dificuldade, significa que tudo ao redor e o próprio ser humano estará ajustado à vontade de Deus. E aí acontece um kairos, um tempo da graça, onde a graça é totalmente condutora da vida de todo o ser humano e de tudo aquilo que expressa vida na vida humana. Tá bom? Enfim, esse é um caminho. O Espírito é aquele, né? Fizemos o nosso caminho hoje. O Espírito é elemento da vida, é sopro, que movimenta toda a história do povo, que esperava que viria um tempo onde o Espírito seria dado a todos e ninguém mais viverá dor, viverá sofrimento, porque será um tempo de justiça, de ajustamento à graça de Deus e de adequação à vontade de Deus. Consequentemente, será um tempo de harmonia. Então, o Espírito esperado não é esperado, como a gente às vezes entende errado, que dará dons, mas é aquele que gerará a vida em Deus, que dará ao ser humano, todo aquele que for tocado pelo Espírito, um tempo de paz e de perfeita harmonia. Tá bom? A gente encerra esse vídeo por aqui, a nossa terceira formação. Lembrando que amanhã a gente está continuando com a nossa formação sobre Nossa Senhora. Tá bom? Maria nos 4 Evangelhos. Você é convidado nesse mesmo horário, 8 da noite, a conferir o nosso vídeo. E aí, claro, convido você a curtir esse vídeo, compartilhar. Faz o seguinte, compartilha lá com os contatos do WhatsApp. Olha a minha paróquia, tá? Você que tem amigos de outras paróquias, de outros lugares do Brasil, e como gosta de dizer o Padre Jacques, do Brasil e do mundo, tá bom? Então, compartilha esse conteúdo, tá? E aí você sabe, quanto mais você compartilha, quanto mais você promove, mais o YouTube vai indicando para você e para as pessoas. E não esquece também, gente, de ativar o sininho da notificação, tá bom? E a gente sabe, a promoção não é nossa, a promoção é da Palavra de Deus, desse tempo que a gente está se alimentando da Palavra, tá bom? A gente se vê semana que vem.